Olá, inscritos do canal Verdades da África. Neste vídeo eu vou reagir ao debate ou à conversa que aconteceu entre Cyril Ramaphosa, presidente da África do Sul, e nosso amigo Donald Trump. Vamos juntos acompanhar isto. Então, no dia 25 de maio, será comemorado o Dia da África, que contará com muitas celebrações ao redor do mundo, inclusive aqui nos Estados Unidos. Qual é a sua mensagem para todo o continente africano, para o povo africano, nesta ocasião tão importante? Bem, eu quero ver paz e quero ver felicidade. Você sabe, né, temos uma situação, acho que você provavelmente ouviu falar sobre isso. Nós, por meio de pessoas muito talentosas, ajudamos a resolver uma guerra que estava acontecendo há anos entre Ruanda e o Congo. E acho que conseguimos. Acredite ou não, acho que conseguimos. E você poderia dizer algumas palavras sobre isso, meu amigo? Sim. Então estamos no processo de finalizar esse documento. Está indo bem, né? Está indo muito bem. Sabe, temos que agradecer a você até mesmo por esses esforços, porque o continente africano, especialmente a SADC, nossa comunidade de desenvolvimento da África Austral, há anos busca promover a paz na República Democrática do Congo. Portanto, todos os esforços, tanto de fora quanto de dentro do continente, realmente valem a pena. Nós estamos retirando nossas tropas de lá para que a paz possa então prevalecer em toda aquela região e esperamos que com o apoio da comunidade internacional, realmente consigamos alcançar a paz naquela área. É tão vital, é tão importante para toda a região. Bem, nós enviamos nosso pessoal para lá acho que fizemos um trabalho muito bom. Estou ao lado do meu amigo e isso foi ótimo, isso foi realmente ótimo. Quero dizer, só estou ouvindo relatos fenomenais porque tudo o que eu ouço é morte, morte. E eles estão decapitando pessoas, é horrível lá. E foi realmente corajoso da sua parte ir até lá e eu realmente aprecio isso e parece que conseguimos algo muito, muito significativo. Também conversamos sobre comércio com eles em relação a terras raras e tudo mais, mas... Tava bom demais para ser verdade, né? Comércio sobre minerais das terras raras. Nós não... Olha uma coisa, vou cortar um pouco algumas partes do vídeo. Não vamos ser ingênuos. Nós sabemos muito bem que os Estados Unidos, né, ou qualquer país que seja, quando tenta resolver algo, né, não vai ficar sem nada em troca. Percebam, como eu digo sempre, na geopolítica não existe almoço grátis. Se os Estados Unidos procurou a República Democrática do Congo, é porque está a procurar alternativas para os recursos chineses. E a República Democrática do Congo é um dos países com maior reserva de recursos, terras raras, urânio e vários tipos de formas energéticas que podem ser usadas. Então prestem muita atenção que isso também não é um bom. Nos Estados Unidos, de repente, teve problemas e etc. Mas vamos continuar. Na verdade, é como se você olhar para o que acabamos de fazer com o Paquistão e a Índia, ali nós resolvi toda aquela situação. E acho que resolvi isso através do comércio. Estamos fazendo um grande acordo com a Índia, estamos fazendo um grande acordo com o Paquistão. E eu disse, o que vocês estão fazendo? Vocês sabem, alguém tinha que ser o último a atirar. Mas os tiroteios estavam ficando cada vez piores, maiores e mais profundos dentro dos países. E eu falei com ele e acho que, odeio dizer, mas conseguimos resolver. E então 2 dias depois acontece alguma coisa e dizem, é culpa do Trump. Mas o Paquistão tem pessoas excelentes e realmente um grande líder. E a Índia é o meu amigo Modi. E ele é um amigo em comum. Sim, ele é um cara ótimo. E eu liguei para os dois. E nós simplesmente fizemos algo bom. Estávamos tentando resolver a questão entre Rússia e Ucrânia. Conversei com o presidente Putin por 2 horas e meia. De ontem acho que fizemos muito progresso, mas aquilo é um banho de sangue. 5.000 pessoas estão sendo mortas por semana, 5.000 soldados por semana, sem contar as pessoas nas cidades e vilarejos que também estão sendo mortas. Então estamos tentando ajudar e isso não nos afeta. Não são nossos cidadãos, não são nossos soldados, não é nosso. É a Ucrânia e a Rússia. Mas se pudermos salvar 5.000 vidas, vamos fazer isso. Você sabe, é bem bom nisso. Mas Não, ok. 5.000 pessoas estão a morrer na Ucrânia e na Rússia, é muito importante resolver o conflito. Mas nós vimos muito bem a postura vamos recordar a postura do Donald Trump quando foi, da conversa com o Vladimir Zelensky, me corrijam se tiver errado o nome. Nós vimos muito bem que Trump jogou na cara do Zelensky que praticamente foram os Estados Unidos que patrocinaram aquela guerra. Ou, aliás, que fizeram com que a Ucrânia aguentasse até aquele momento. Eu lembro de uma frase que Trump disse, você não tem cartas aqui, então não fale porque você não tem as cartas. Nós aqui temos as cartas, percebem? Então a Ucrânia, de certa forma, não tem voz para dizer sim ou não. Porque outra coisa que provocou a guerra, né, porque nós sabemos que um dos fatores, porque não vamos saber todos, é essa questão de a Ucrânia querer se afiliar à OTAN e a Rússia não viu isso com bons olhos. Então quer dizer que a OTAN é uma organização maioritariamente financiada pelos Estados Unidos. Essa é uma situação ruim. É realmente uma situação muito ruim. Bem, você deve se lembrar que quando o presidente Zelensky estava vindo para a África do Sul, foi quando falei com você. Exatamente. Nós dois concordamos que precisamos reforçar a mensagem de paz para que realmente possa haver paz. E temos estado envolvidos no conflito entre Ucrânia e Rússia já há um tempo. Através do meu ministro da Segurança do Estado aqui, temos lidado com eles. A troca de crianças que foram levadas, passando por nomes e endereços. Tudo isso, então, também estamos envolvidos em todo esse processo e os movimentos que você está fazendo têm nosso total apoio.
Gostaríamos de ver o fim disso. Claro, liguei para o Zelensky e eles disseram, ele está na África do Sul. Eu disse, o que diabos ele está fazendo na África do Sul? Ele está conversando conosco. Temos essa situação que é simplesmente estranha. Você disse, deixe-me ver o que você está fazendo na África do Sul. Sim, essa é realmente estranha. Sabe, tivemos sorte porque tivemos o grande Nelson Mandela, que nos ensinou a criar a paz, a fazer a paz. Então estávamos transmitindo algumas dessas lições para ele, alguns desses aprendizados. E eu mencionei especificamente para ele que foi assim que Nelson Mandela nos ensinou que quando você quer ter um país em paz, faça isso de forma incondicional e sente-se para conversar. E é exatamente isso que tenho certeza que vai acontecer. Bem, vamos ver o que acontece com isso. Há muito ódio, há muita morte. É um banho de sangue. É sim, infelizmente. Eu recebo as imagens de satélite daquele campo de extermínio. Você nunca viu nada igual na sua vida. É horrível. É uma coisa horrível que está acontecendo. Mas eu acho que fizemos grandes progressos. Por favor, vá em frente. Obrigado. Não é você. Vem aqui. Ele é da África do Sul. Pode falar. O que você espera do caso na CJ? Você espera que a África do Sul desista disso? É isso que você está tentando argumentar? De qual caso? O caso da CJ contra Israel. Justiça criminal. Eu não espero nada, para ser honesto. Eu realmente não. Eu não sei. Eles têm um caso. Há muita raiva ali, uma raiva tremenda. Eu não espero nada. Vamos ver o que acontece. Vamos ter uma decisão. Quem sabe o que isso vai significar, sim. Sobre esse assunto de Gaza, senhor presidente, o senhor vai conversar com o primeiro-ministro Netanyahu sobre a nova ofensiva de Israel lá. Tem havido muita preocupação por parte dos países europeus. O Papa expressou preocupação. O senhor vai pedir ao primeiro-ministro Netanyahu para diminuir a ofensiva em Gaza, para permitir a entrada de mais ajuda? Isso foi uma pergunta ou uma afirmação? É uma pergunta, sim. Eles nunca mudam. Obrigado. Para que você se convença de que não há genocídio branco, hein? Não há genocídio branco na África do Sul? Bem, eu posso responder isso pelo presidente. É para ele. Prefiro que ele responda. Eu sei a resposta. Ele vai exigir que o presidente Trump ouça as vozes da África do Sul, alguns dos quais são seus bons amigos, como aqueles que estão aqui. Quando tivermos conversas entre nós em silêncio, ao redor de uma mesa tranquila, vai exigir que o presidente Trump os ouça. Não vou ficar repetindo o que já venho dizendo. Eu diria que se houvesse um genocídio de fazendeiros africâneres, posso apostar que estes 3 senhores não estariam aqui, incluindo meu ministro da Agricultura. Ele não estaria comigo? Então vai depender dele e o presidente Trump ouvir as histórias deles, a perspectiva deles. Essa é a resposta para a sua pergunta. Mas, senhor... Presidente, devo dizer que nós... Não, espere. Muito boa a resposta, muito boa. Nós estamos a ver do lado aqui, do lado esquerdo, bem em frente é o lado esquerdo ou direito, depende de como é que você está a ver esse vídeo. O presidente Cyril Ramaphosa, com seu ministro também branco. Na África do Sul é muito comum ver pessoas brancas. Muitas pessoas pensam que a África não tem pessoas brancas, mas é muito comum ver as pessoas. E lá é normal pessoas brancas e negras interagirem e etc. A história já diz isso. Mas, enfim, vamos. Temos milhares de histórias falando sobre isso. E temos documentários, temos reportagens. A Nathalie está aqui, tem alguém aqui para colocar isso. Eu poderia te mostrar algumas coisas. E eu só queria dizer, isso precisa de uma resposta. Sim, claro. Deixe-me ver os artigos, por favor, se puder. E com licença, apague as luzes. Apague as luzes e coloque isso. Já está bem atrás de você. Johan, nada que este parlamento possa fazer, com ou sem você. As pessoas vão ocupar terras. Não precisamos de permissão sua, do presidente, de ninguém. Não nos importamos, podemos fazer o que vocês quiserem fazer. Quem é você para nos dizer? Se podemos comprar terra ou não, nós vamos ocupar terras para que a África... Ocupar terras! É isso que somos, senhor. Senhor presidente, posso retirar minha participação deste negócio, mas não vou. Sim, senhor. Membro, exigir que em algum momento, inevitavelmente, haja mortes. Porque, afinal, matar faz parte fundamental do chamado ato revolucionário. Atire para matar. Vamos lá, senhor. Mate o pobre, o fazendeiro. Mate o pobre, o fazendeiro. Ok, deixa eu explicar esse vídeo. Aqui nós estamos a ver o nosso Julius Malema, um dos maiores opositores da África do Sul, e ele canta a seguinte canção: matem os boers, matem os burros, para papá. Boers são como são chamados geralmente os afrikaners na África do Sul, né? A tribo africana, que são a tribo de pessoas que vêm de vários países como Austrália, Bélgica, etc. E que se estabeleceram na África do Sul como agricultores. Então, aqui nós estamos a ver essa situação que é extremamente grave. É um documento que é uma reportagem que mostra isso, mas ele não é o presidente da África do Sul neste momento, percebem? Então, vamos continuar a ver aqui. Of DAPE is a white man. So these people, when you want to hit them hard, go after a white man. They feel a terrible pain because you attack a white man. Não é porque meu Sama e meu filho não serão tocados, nós seremos tocados se Deus quiser. Mas estamos começando com essa branquitude. Estamos cortando a garganta da branquitude. Navios, trens, Ramazan matam o povo, os fazendeiros. The
A canção elimina os brancos agricultores, elimina os brancos agricultores. É esse que ele canta nessa música. Julius Malema sempre. Vocês que estão assistindo isso, especialmente quando é compartilhado no Twitter, ficam apavorados. Parece algo genocida. Esse que nós vemos agora cantar, acredito que seja o. Vamos expropriar terras sem compensação, gostem eles ou não. Se eles se opuserem, podem buscar refúgio na América. Esse é o Julius Malema, esse do vermelho. Agora, isso é muito ruim. Estes aqui são locais de sepultamento. Locais de sepultamento. Mais de 1000 fazendeiros brancos. E esses carros estão enfileirados para prestar homenagem em um domingo de manhã. Cada uma dessas coisas brancas que você vê é uma cruz. Há aproximadamente 1000 delas, todos fazendeiros brancos, famílias de fazendeiros brancos. Mas E aqueles carros não estão andando. Eles pararam ali para prestar homenagens ao familiar que foi morto. E é uma cena terrível. Nunca vi nada parecido. Dos dois lados da estrada, há cruzes. Complicado essa frase. Todas aquelas pessoas foram mortas. Eles te disseram onde é isso? Senhor, presidente. Boa pergunta. Não, eu gostaria de saber onde é isso. Isso eu nunca vi. Ok, quero dizer, é na África do Sul. Mas como é que o Trump sabe? Não faz sentido. Senhor, Paladino, senhor, presidente. O Pentágono anunciou que aceitará um jato do Catar para ser usado como o Air Force One. Talvez você saiba do que fala, Pompeu. Senhor, Paladino, gosto do Pentágono, secretário do Pentágono, Pompeu, presidente nosso senhor. Paladino, o Pentágono, o Pentágono. O que isso tem a ver com a ejeção da guitarra? Eles estão dando um jato para a Força Aérea dos Estados Unidos, certo? Isso é uma coisa ótima. Estamos falando sobre muitas outras coisas. É a NBC tentando mudar de assunto do que você acabou de ver. Você é um péssimo repórter. Não tem o que é preciso para ser repórter. Você não é inteligente o suficiente, mas para você entrar nesse assunto. Eles também deram um acréscimo de investimento no valor de 5,1 trilhões de dólares junto com o jato. Volte, você deveria voltar para o seu estúdio na NBC. Porque Brian Roberts e as pessoas que comandam aquele lugar, eles deveriam ser investigados. É tão terrível a forma como vocês administram essa emissora e você é uma vergonha. Sem mais perguntas. Pode prosseguir. Então é isso que está na sua cabeça. É isso que você tem que fazer. Pode prosseguir. Fale sobre isso. Podemos perguntar, Trump? Peter Suffolk é terrível. Se estão cometendo genocídio, por que convidá-los para a Casa Branca? Silêncio, vou ficar em silêncio, essa é a minha pergunta agora. Muito obrigado. Presidente Trump e finalmente a NCA na África do Sul. Muito obrigado por nos receber. Muito obrigado. O que gostaria que o presidente Ramaphosa fizesse sobre a situação? Não sei, não vou comentar. Eu não vou dizer nada. 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 Sobre a situação, eu não sei. Eu não sei. Veja, estes são artigos dos últimos dias. Morte de pessoas. Morte. 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 Morte horrível. Morte. Eu não sei. Eu acho que qualquer sul-africanos brancos estão fugindo por causa da violência e das leis racistas. E é só isso. É muito grave. Quero dizer, eu vou dar isto pra você. Então, quando você pergunta o que eu gostaria de fazer, eu não sei o que fazer. Olha pra esse casal sul-africano branco dizendo que foi atacado violentamente. Bem, eu poderia... Garoto, e ver o que você está dizendo que não é. Bem, eu poderia. Fazer isso. Olha, aqui estão locais de sepultamento por toda parte. Todos esses são fazendeiros brancos que estão sendo enterrados. E ele pergunta sobre um jato que foi dado. Não sei se... Eu não... Ok, vocês sabem que eu trabalho com notícias da África. Eu, em particular, não tive informações de ter uma situação dessa dimensão de gravidade, de terem que enterrar várias pessoas de pele branca porque foram eliminadas por conta dessa situação das terras serem arrancadas nesse caso. Meu Deus, são acusações gravíssimas. Eu acredito que isso não devia ser feito em público e também devia ter claras fontes, porque Estados Unidos, para o patamar que está, não há necessidade de se basear em informações vindas de redes sociais só, ok? A denúncia vem, o que nós temos que fazer é averiguar. É muito importante averiguar. E Cyril Ramaphosa, neste momento, ele poderia se exaltar, mas vamos lá ver como é que ele vai se comportar diante dessas acusações gravíssimas feitas por Trump. Sabe, você é tão ruim, você é um repórter tão ruim. Cometendo genocídio? Por que convidá-los? Por que convidar a África do Sul? O presidente Trump. É um caso atrás do outro, esta família foi exterminada. Eu só estou olhando bem, eu acho que é... Ouça, nos dê sua reação a esses vídeos. Presidente Trump. Bem, eu acho que é. Eu acho que os vídeos são. Então não, quando você assiste aos vídeos. Quero dizer, como pode piorar aí? Essas são pessoas que são autoridades e estão dizendo... Não, desculpa. Tem que falar nessa parte. Como é que um presidente com os maiores recursos de inteligência, um dos maiores recursos de inteligência do planeta Terra,
do planeta Terra vai se basear em apenas notícias de redes sociais. Não, Trump não. Nós vimos, para quem acompanhou a campanha de Trump, algumas das notícias que ele falava sobre imigrantes foram comprovadas falsas, ok? Mas ele agora tem como comprovar, ele pode usar o seu departamento de inteligência, investigações a fundo. Ele também tem que entender que alguns sul-africanos brancos podem não estar satisfeitos e criarem notícias falsas. Nós estamos numa situação em que agora a guerra já não é feita com armas, com balas. A guerra é feita a partir de notícias falsas. As notícias falsas têm um poder catastrófico. Imagina as pessoas brancas da África do Sul que conseguem ver isso. E é um absurdo hoje. Nós estamos a conversar sobre esse assunto novamente, porque a África do Sul é o país que mais sofreu, ou um dos países que mais sofreu com esta situação da segregação, percebem? Nós devemos estar a falar, são sul-africanos e não brancos simplesmente. Brancos sul-africanos. Eu acho que esse termo já devia ser extinto já há muito tempo, desde que terminou a luta de Nelson Mandela, ou não sabemos se já terminou ou não. Para matar o fazendeiro branco e tomar suas terras. Mas eu tenho outros amigos na África do Sul, pessoas que saíram, um em particular que diz que você não pode ir lá. Ele disse, eles querem tomar sua terra. Eles tomam sua terra e te matam. Tá tudo bem. E eles dizem que está tudo bem fazer isso. Agora nós vamos falar sobre isso. Mas isso é algo tremendo, veja. Essa é uma história recente. Essas são todas as pessoas que recentemente foram. Foi morto. E eu não sei como pode piorar. Presidente Trump. E você sabe, o homem que você viu, os homens que você viu, as pessoas que você viu naquele filme, esses são oficiais. Essas são pessoas que estavam no cargo. Eles fizeram uma marcha, eles fizeram uma dança no seu parlamento, seja lá como você queira chamar, legislativo. Deixe-me esclarecer isso. Deixe-me esclarecer isso, porque o que você viu, os discursos que estavam sendo feitos. Primeiro, isso não é uma política do governo. Temos uma democracia multipartidária na África do Sul que permite que as pessoas se expressem, que partidos políticos sigam diversas políticas e, em muitos casos, ou em alguns casos, essas políticas não estão alinhadas com a política do governo. É verdade. A política do nosso governo é completamente contrária ao que ele estava dizendo, né? Até mesmo no parlamento. E eles são um partido minoritário pequeno, que tem o direito de existir conforme a nossa Constituição. Mas vocês permitem que eles tomem terras? Não. Vocês permitem que eles tomem terras? Ninguém toma. Então, quando eles tomam a terra, eles matam o fazendeiro branco. E quando eles matam o fazendeiro branco, nada acontece com eles. Não, há bastante. Nada acontece com eles. Existe criminalidade. Trump, fazendeiros sul-africanos, se estão no território sul-africano, tem nacionalidade sul-africana. Meu Deus, brancos, fazendeiros brancos, não. Sul-africanos, fazendeiros sul-africanos. Esse é o termo. Isso é que está me incomodar nisso. Já deve ter sido ultrapassado há muito tempo. Realidade em nosso país. Pessoas que, infelizmente, são mortas em decorrência de atividade criminosa não são apenas brancas. A maioria deles são pessoas negras. E agora nós temos... Os fazendeiros não são negros. Não estou dizendo que isso é bom ou ruim, mas os fazendeiros não são negros. E as pessoas que estão sendo... Meu Deus, Donald Trump, então mostra dados, percentagens, ok. Existem fazendeiros com poder aquisitivo maior, se comparado uns aos outros, mas dizer que a África do Sul é um país com uma diversidade muito grande. Mas todos são sul-africanos. Nunca ouvi esse termo. Meu Deus, não. Mortas em grande número, e você viu todos aqueles túmulos, e são pessoas cujos entes queridos vão, acho que em um domingo de manhã me disseram, prestar respeito aos seus entes queridos que foram mortos, tiveram suas cabeças decepadas. Eles morreram de forma violenta. E você sabe, quero dizer, estamos aqui para falar sobre isso, e eu não sabia que iríamos nos envolver aqui. Mas vou dizer o seguinte, se as notícias não fossem falsas, como a NBC, que é notícia falsa, totalmente uma das piores, ABC, NBC, CBS, horríveis. Mas se eles não fossem notícias falsas, como esse idiota que temos aqui, se tivéssemos repórteres de verdade, eles estariam cobrindo isso. Mas as notícias falsas neste país não falam... Não estão a cobrir porque não... Como é que vão cobrir algo que não tem provas palpáveis, senhor? O senhor tem a melhor inteligência do mundo. Desvende esse caso por si só. Faça uma investigação minuciosa. Descubra onde é que é esse local. Comprove que são fazendeiros. Faça simplesmente isso. Meu Deus. Faltam argumentos. Não querem falar sobre isso, mas agora eles têm que falar sobre isso. Mas eles não vão. Isso nem vai ser assunto. Eles vão fazer ele falar sobre por que um país deu um avião de graça. Pense nisso. Por que um país deu um avião para a Força Aérea dos Estados Unidos? Os Estados Unidos, não para mim, para a Força Aérea dos Estados Unidos, para que eles pudessem nos ajudar, porque precisamos de um Air Force One, até que o nosso... Então esse é o Air Force One, está sendo construído. 2 deles estão sendo construídos, mas a Boeing está um pouco atrasada, infelizmente. Então por que eles deram um avião para a Força Aérea dos Estados Unidos? É sobre isso que aquele idiota fala depois de ver uma situação em que milhares de pessoas estão mortas. Desculpe, eu não tenho um avião para te dar. Eu gostaria que você tivesse. Eu aceitaria isso. Se o seu país oferecesse um avião para a Força Aérea dos Estados Unidos, eu aceitaria. Ok. Mas voltando a essa questão sobre a qual eu realmente gostaria que conversássemos. E falar sobre isso com muita calma. Fomos ensinados por Nelson Mandela que sempre que há problemas as pessoas precisam sentar à mesa para conversar sobre eles. E é justamente sobre isso que também gostaríamos de conversar, incluindo, é claro, questões comerciais, questões de investimento. Portanto, as questões que preocupam vocês, como os Estados Unidos
Todas essas são mortes. Sim, de muitas maneiras, quero dizer, deve-se dizer, vocês são parceiros da África do Sul e estão levantando preocupações. E essas são preocupações sobre as quais estamos dispostos a conversar com vocês. Deixe-me só acrescentar rapidamente, sabe? A criminalidade que estamos enfrentando em nosso país exige bastante capacidade tecnológica. E em uma de nossas áreas na África do Sul estamos usando o EUA, tecnologia, que é capaz de muitas maneiras de identificar onde estão ocorrendo tiroteios e tudo mais. E eu quero falar sobre isso, porque há apoio que podemos receber de vocês, como Estados Unidos, para nos ajudar a lidar com todos esses atos de criminalidade. E é disso que acredito que se trata a parceria. E estamos aqui como parceiros para que possamos ajudar uns aos outros sempre que houver desafios. Então, eu gostaria que nós discutíssemos isso, e claro, fora da presença da mídia. Meu Deus, meu Deus, exatamente isso. Temos o problema, Estados Unidos, eu estou aqui para vir pedir ajuda. Se existe de fato esse problema, primeiro vamos comprovar o que está a acontecer. Depois vamos tentar resolver, simplesmente isso. Para que possamos sentar e ter uma conversa realmente produtiva. Isso levará a bons resultados. Há outras. Medidas punitivas que poderiam ser implementadas caso o senhor não esteja satisfeito de que a África do Sul está resolvendo. Bem, há muitas coisas ruins acontecendo e você sabe, em muitos países, mas esta em particular tem sido muito, muito ruim por causa de... E você sabe, em breve teremos o mundo inteiro assistindo porque vai acontecer o G20. E isso é algo grande e parece que, quero que você fique bem na foto, eu não quero que você fique mal. Muito bem. Mas veja, temos centenas de pessoas, milhares de pessoas tentando entrar no nosso país porque sentem que vão ser mortas e que suas terras vão ser confiscadas. E vocês realmente têm leis que foram aprovadas que lhes dão o direito de confiscar terras sem pagamento. Vocês podem tomar terras sem pagamento. Quero esclarecer isso porque temos uma Constituição. Nossa Constituição garante e protege a inviolabilidade da posse da propriedade da terra. E essa Constituição protege todos os sul-africanos no que diz respeito à propriedade da terra. No entanto, dizemos que, porque precisamos lidar com o passado, o governo seu governo também tem o direito de expropriar terras para uso público. Deixa eu explicar. Eu fiz um vídeo sobre isso. Me corrijam se eu estiver certo. As informações que eu achei foram as seguintes. Como na época do apartheid, havia aquela segregação, os negros eram desfavorecidos, os brancos eram mais favorecidos. Então o que acontecia? Os brancos ficavam com a maior parte das terras. Então logo que se ultrapassou essa questão, o Estado disse o seguinte: nós vamos fazer o seguinte, vamos retirar uma parte dessas terras, porque é uma discrepância muito grande da a quantidade de terras que as pessoas brancas têm e os negros têm. E os negros têm, meu Deus, e os negros, meu Deus, estamos escapados. Mas é isso. Então criou-se uma lei de modo a ficar com uma pequena parte para poder se dividir de forma equitativa entre a população sul-africana. Temos que deixar bem claro isso. Ao fazer isso. E o que nós realmente nunca começamos a fazer isso. E nós vamos fazer isso. Não, vocês estão tirando a terra das pessoas. Tiramos. Deles. É verdade, nunca começaram. Ainda era uma proposta de lei para poder... A lei existia, mas a África do Sul nunca havia feito isso. É verdade. Nós temos... E essas pessoas, em muitos casos, estão sendo executadas. Sim. Elas estão sendo executadas e, por acaso, são brancas e a maioria delas são fazendeiros. E essa é uma situação difícil. Eu não sei como você explica isso. Como você explica isso? Estão tirando a terra das pessoas e, em muitos casos, essas pessoas estão sendo executadas e, em muitos casos, não é o governo que está fazendo isso, são pessoas, você sabe, que os matam e depois tomam suas terras e nada acontece com eles. Mas temos milhares de pessoas que querem entrar em nosso país. Elas também estão indo para a Austrália, em menor número. Mas temos milhares de pessoas que querem entrar em nosso país e são fazendeiros brancos e sentem que vão morrer na África do Sul. Sim. E isso é algo ruim. É mesmo? Uma pergunta sobre o G20 para você. Primeiro, o que a África do Sul pode fazer? Quais concessões você gostaria de ver eles fazerem para melhorar as relações com os Estados Unidos? Depois tem mais uma para o presidente Ramaphosa. Bem, você sabe, acabamos de falar sobre isso. Eu consegui para eles uma máquina muito, muito complexa, 150 delas, quando fui solicitado pelo presidente se eu poderia ajudar. Sim. E eu fiz isso. E você sabe, eu tenho um grande apreço por todos os países. Eu lido com todos os países, mas tenho um carinho especial pela África do Sul, porque tenho alguns amigos aqui hoje. Tenho muitos amigos da África do Sul, mas muitos desses amigos eles não podem voltar. O Elon é da África do Sul. Eu não quero envolver o Elon nisso. É só o que eu preciso, colocá-lo em mais uma coisa. Mas o Elon, por acaso, é da África do Sul. É isso que o Elon queria. Na verdade, ele veio aqui por outro motivo, enviar foguetes para Marte, certo? Ele gosta mais disso, ele prefere esse assunto. Tudo bem. Mas o Elon é da África do Sul e eu não quero falar com ele sobre isso. Eu não acho que seja justo com ele. Está. Mas eu vou dizer que, as pessoas estão... Mas ok. Ai, meu Deus. Você tem um sul-africano ao lado. Ok? Devia lhe interessar muito a situação de sul-africanos brancos. Né? Nós falamos sul-africanos ou sul-africanos. E não quer conversar com essa pessoa. E olha, a pergunta que foi feita é o que a África do Sul pode fazer perante isso. É isso que Donald Trump devia estar a discutir neste momento. Não tentar humilhar, de certa forma, o Cyril Ramaphosa. Estou a ver que todo estadista que visita Trump tem que ser humilhado. Mas desta vez Cyril Ramaphosa
se manteve com postura, sem desviar-se ou sem cair nas provocações de Donald Trump. Fugindo da África do Sul para sua própria segurança. As terras delas estão sendo confiscadas e, em muitos casos, elas estão sendo mortas. E aquela cena de, você viu quantas cruzes eles têm? Aquelas cruzes, há uma pessoa morta em cada uma delas. E aqueles caminhões ou carros estão prestando homenagem a todas essas pessoas mortas em um domingo de manhã. Isso é difícil, isso é uma coisa difícil de explicar. E o problema que temos e a forma como, você sabe, uma mídia correta e justa expõe as coisas. Mas nós temos uma mídia muito corrupta. Eles nem sequer vão noticiar isso. Se fosse o contrário, seria a maior notícia. Não, para quem está a assistir esse vídeo, eu acho que talvez a minha reação fique a parecer que eu não me importo porque são pessoas brancas ou negras. Primeiro passo, ou primeira coisa que nós devemos deixar claro, não interessa qual é a cor da pele. Esse discurso está-nos a fazer regredir num assunto muito sério. Mesmo se fossem pessoas, quantas pessoas negras estão a morrer? Quantas pessoas brancas estão a morrer nesse momento na Ucrânia, em Gaza, morreram em Israel? Todas as vidas humanas importam. Todo tipo de conflito não é bem-vindo. Percebem? Mas você acusar um país, fazer uma acusação muito séria a um país com base em notícias não comprovadas é algo sério. O que Trump podia fazer é indicar aquele lugar da África do Sul. Esse lugar fica, as coordenadas são essas e essas, porque os satélites existem para isso. Trump tem recursos mais do que suficientes para poder localizar o lugar, mostrar a Cyril Ramaphosa, dizer para construir um monumento aqui para que essas vidas não possam ser, de certa forma, passarem em vão. São pessoas que também merecem ser reconhecidas. Os agricultores, tanto brancos como negros, contribuem para o desenvolvimento da África do Sul. A África do Sul é a segunda maior economia da África hoje, graças ao trabalho desses senhores. Percebem? Então isso não deve ser levado de ânimo leve, não estar aqui a discutir coisinhas, tem que se discutir soluções, porque o problema deve ser resolvido o quanto antes. O partido que está a fazer esse tipo de discursos deve ser sancionado o quanto antes, porque é um discurso retrógrado, é um discurso que faz com que a África do Sul volte àqueles tempos que não deve voltar mais. Notícia. Agora eu vou dizer, o apartheid terrível, essa era a maior notícia, isso era noticiado o tempo todo. Isso aqui é meio que o oposto do apartheid. O que está acontecendo agora nunca é noticiado, ninguém sabe disso. Tudo o que sabemos é que estamos sendo inundados por pessoas, por fazendeiros brancos da África do Sul, e isso é um grande problema. Marco Rubio estava me dizendo que nunca viu nada igual. A quantidade de pessoas que querem sair da África do Sul porque sentem que vão morrer muito em breve. Sim, por favor. Wilson Alves, muito obrigado por este vídeo. Meu Deus, foi uma tensão para ver esse vídeo até o final. Mas, para mim, Donald Trump falhou muito. Devia ter uma postura diferente, uma postura de soluções. Ramaphosa chegou e disse, Donald Trump, a questão é essa, como é que nós podemos resolver? Meu Deus, Trump mostra-se um presidente despreparado. Olha só, eu já quero questionar a competência de um bilionário. Muito obrigado por estar até aqui. Desculpem se me exaltei, se falei alguma besteira, mas coloquem nos comentários a vossa opinião. É sempre um prazer o ter aqui. E não esqueça que o lema do canal é Olhar África em uma perspectiva africana, mesmo com Donald Trump. Tchau.